Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a criar um gráfico baseado em uma tabela dinâmica. Então vamos utilizar aqui, nesse nosso exemplo, o nosso conjunto de dados de celular. Então, selecionei aqui todos os dados, vou dar aqui um inserir, uma tabela dinâmica, e eu vou aqui selecionar o local onde eu vou colocar ela. Então, em local, vou clicar aqui em gráfico dinâmico, colocar aqui nessa primeira parte. Vamos iniciar aqui com exemplos mais simples, por exemplo, aqui trazendo tipo e tipo aqui para valores. Então, nós temos aqui já a nossa tabela dinâmica. Para gerar um gráfico baseado nesta tabela dinâmica, então nós devemos de clicar na nossa tabela dinâmica, em análise da tabela dinâmica, e tem a opção aqui, ó, gráfico dinâmico. Quando nós clicamos nele, aparecerá aqui uma janela onde devemos escolher o tipo de gráfico. Vamos supor que é este daqui, que é o gráfico de tipo de colunas. Eu dou aqui um OK. Automaticamente ele já insere para nós aqui o gráfico. Neste gráfico nós temos então aqui os elementos do nosso eixo Y, o nosso eixo X, onde estão aqui as variáveis, né? Ou seja, as colunas e as linhas, né? Então aqui, ó, nós temos as linhas, elas estão representadas aqui no nosso eixo X, e o valor aqui da coluna contagem de tipo está representado aqui no eixo Y. Então aqui, ó, pós-pago, nós temos aqui um determinado valor. Nessa parte aqui nós temos também alguns botões, né? Então aqui, ó, contagem de tipo, do que se refere esse nosso gráfico. E aqui em tipo, quando nós clicamos, ele vai abrir aqui a parte de filtro para nós, se nós desejamos fazer aqui um filtro de Z a A a Z, por exemplo, vamos remover aqui o espaço em branco e o vazio. Damos um OK. Então, além de ter a opção de interagirmos com o nosso gráfico e ele automaticamente gerar um novo gráfico baseado naquele filtro, além de ter aqui, nós temos aqui a nossa opção do gráfico, de filtros de gráficos nessa parte aqui. Como elementos aqui do nosso gráfico, quando nós clicamos nele, ele vai abrir aqui um menu específico, né? Então, ó, clicamos, ó, análise de gráfico, design e formatar. Quando clicamos aqui em tabela, análise da tabela e design. Então, o que nós temos aqui em relação à parte de formatar? Então, em formatar, nós podemos definir o tamanho deste nosso gráfico, ou movendo aqui manualmente, ou então, por exemplo, se temos dois gráficos e desejamos do mesmo tamanho, podemos nos basear aqui nestes campos, onde podemos deixar igual o tamanho de dois gráficos. Aqui a parte de organização. Então, quando temos aqui um painel de seleção, a parte de ordenar, quando temos mais do que um gráfico, estamos construindo lá um dashboard, então vamos alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizar. Então, podemos selecionar mais do que um gráfico e utilizar essa parte aqui de organizar. Aqui para a parte de estilo, preenchimento, a parte das formas, então, nós temos aqui, por exemplo, vamos alterar aqui o preenchimento para vermelho. Ó, conforme vamos passando o mouse aqui em cima, ele já vai dando uma noção de como ficaria aqui o nosso gráfico, né? Vamos puxar aqui um pouquinho aqui para o lado. Idem aqui, ó. Então, conforme a gente vai passando aqui em cima, ele já vai dando uma noção aqui de formato em termos de cores aqui desse nosso gráfico. Aqui nós podemos inserir formas, então, desde um texto, elementos gráficos, e neste lado aqui nós temos a parte da área do gráfico, né? Então, a área de plotagem, a área do gráfico em si, o botão. Então, podemos aqui, ao clicar, ele já vai habilitar aqui onde é que está o nosso botão. Além desta parte aqui de formatação, nós temos aqui também a parte do design. Então, aqui no design, eu vou conseguir alterar, por exemplo,
um design aqui do gráfico utilizando alguns formatos já pré-definidos. Então, novamente, conforme vai passando o mouse aqui em cima, ele vai dando aqui o teu design de como ficaria aquele teu gráfico nesse novo formato. E nós temos aqui também a parte da paleta de cores. Então, ó, podemos mudar a nossa paleta de cores de acordo com essas cores aqui que estão definidas. Além disso, a parte de cores, nós temos aqui ó, o botão do lado direito, aqui um pincel, onde ele nos dá aqui ó, a parte dos estilos, que são aqueles estilos que nós temos lá, e aqui a parte das cores, que são as nossas paletas, né, que estão ali do nosso lado. Lembrando, aqui sempre mantenha fundo claro com cor escura, fundo escuro com cor clara, tem que ter um contraste, não dá para usar uma mesma tonalidade, porque senão vai ficar apagado aqui os valores que você vai estar colocando ou os textos que você vai estar colocando aqui neste teu gráfico. Nós temos outros elementos também de formatação aqui na parte de design, que é em relação ao layout, daí que é o layout do gráfico em si. Então, por exemplo, ó, eu quero que tenha aqui ó, a parte de título do gráfico, tabela de dados, eixo vertical. Então ele já traz pré-formatado alguns estilos para nós do nosso gráfico. Então, uma vez selecionando, ele já vai colocar naquele estilo. Porém, cada elemento gráfico que você tem aqui, você pode alterar, tanto pelo menu aqui de adicionar elemento gráfico, quanto aqui no ícone de mais, aqui ao lado direito do nosso gráfico. Então, por exemplo, vamos remover aqui eixos. Ó, retiramos aqui os nossos eixos, né? Tá o eixo Y, o nosso eixo X. Note, ó, retiramos o nosso eixo. Se nós clicamos aqui na setinha, aqueles itens que tem a setinha, quer dizer que tem uma outra opção. Então, por exemplo, vamos retirar aqui o eixo horizontal. Ó, ele saiu aqui o nosso eixo X. Vamos colocar novamente. Título de gráfico, gráfico vertical, na horizontal. Título do gráfico. Então, ó, o título do gráfico lá está acima, ali onde está escrito total, né? O subtítulo. Rótulo de dados. Então, aqui o rótulo de dados ele vai colocar qual é o valor que temos aqui nessa nossa coluna aqui, né, nesse nosso gráfico. Então, por exemplo, pós-pago é o valor que nós temos aqui. Então, ele vai colocar diretamente no nosso gráfico esses valores. E temos aqui a parte de legenda e linha de tendência que podemos adicionar ao nosso gráfico. Além disso, nós temos aqui neste nosso menu de design a opção para alterar o tipo do gráfico. Então, por exemplo, quero mudar aqui de um gráfico de colunas para um gráfico de linhas. Então, você pode estar alterando diretamente o tipo do gráfico que você deseja nesta opção. Outra coisa que nós temos quando criamos diversos gráficos para criar um dashboard, nós vamos ter as tabelas dinâmicas em uma planilha e, por exemplo, vamos ter os nossos gráficos em uma outra planilha. Então, vou criar aqui uma outra planilha, por exemplo, vou chamar aqui de dashboard. Então, esses gráficos dinâmicos que estão aqui, nós devemos mover ele para o dashboard. Nós podemos fazer isso da seguinte forma. Clicamos no nosso gráfico, lá em Design, tem a opção aqui Mover Gráfico, daí nós vamos selecionar aqui Dashboard. Damos um OK, ó, ele tirou aqui da nossa planilha de gráfico e moveu aqui para o dashboard. Para voltar o nosso gráfico à nossa planilha original, podemos fazer o mesmo movimento, né? Então, vamos colocar lá para gráfico dinâmico, ele voltou para cá. Ou então podemos fazer assim, ó, clicamos no nosso gráfico, damos um Ctrl+C para copiar ou um Ctrl+X que vai copiar e apagar. Então, apagou daqui, clicamos lá no nosso dashboard, damos um Ctrl+V. Ele já trouxe para cá o nosso gráfico para a nossa parte aqui do dashboard. Se eu voltar para cá e der um Ctrl+V aqui também, ele vai colar aqui o nosso gráfico. E aqui em análise do gráfico dinâmico,
Nós temos aqui o listar campos, que vai mostrar os campos aqui na lateral direita. E note que aqui nós temos aqueles botões, né? Então, tanto se eu clicar em cima deste meu gráfico aqui, com o botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui, ó, de ocultar todos os botões. Então, ele vai tirar esses botões que estão aqui dentro deste nosso gráfico. Ou então, clicamos lá em análise de gráfico dinâmico e aqui, ó, em mostrar, ocultar, temos a opção aqui, ó, vamos ocultar tudo, por exemplo. Ó, ele vai ocultar aqueles botões que estão aqui dentro do nosso gráfico. Vamos colocar eles novamente. Eu venho e mando mostrar esses botões aqui novamente. O nosso gráfico aqui, ele também tem um nome, né? Então, quando clicamos aqui em gráfico dinâmico, ele vai trazer qual é o nome deste nosso gráfico. E temos aqui uma parte de opções, layout e formato, totais e filtros, exibição, impressão, relação aqui à parte dos dados. E aqui são as mesmas opções que nós temos aqui quando clicamos na nossa tabela dinâmica, né? Então aqui a parte de filtrar e a parte de dados é os mesmos, né? Então notem aqui, ó, filtrar e dados são as mesmas partes. E aqui nós podemos também inserir, por exemplo, um segmento. Vamos voltar aqui para o dashboard. Por exemplo, ó, eu clico aqui e vou inserir aqui um segmento do tipo e do sexo, 2 segmentos aqui. Então, esse nosso segmento ele vai funcionar aqui como o nosso filtro, né? A diferença é que este filtro ele só vai filtrar aqui o tipo. Quando nós colocamos um segmento, ele vai filtrar todos os relatórios ou todos os gráficos e as tabelas dinâmicas que estão linkados com ele, né? Que estão aqui, ó, com uma conexão com ele. No nosso caso, nós temos apenas uma única tabela dinâmica. Então, ó, clicando aqui em feminino, ó, já alterou aqui o nosso gráfico para o feminino. Se olharmos aqui a nossa tabela origem, também aqui ele já alterou. Então, é uma outra forma também que nós temos aqui para promover a análise ou facilitar a análise adicionando segmentos, de tal maneira que o nosso usuário ele vai navegando, ele vai clicando, ele vai interagindo com esses gráficos e esses gráficos vão mostrando, então, os resultados que nós desejamos. Em conclusão, para adicionarmos um gráfico, basta selecionar a nossa tabela dinâmica, clicar em análise tabela dinâmica e inserir aqui o gráfico dinâmico que nós desejamos. E toda vez que você clicar no gráfico dinâmico, ele vai apresentar aqui 3 menus auxiliares para você formatar, dar um design diferente, escolher um layout mais apropriado ou inserir elementos gráficos no seu gráfico.